da IBVA. Nós estamos aqui diretamente da nossa conferência de mulheres, todas por mais da presença perfume. Já estão sentindo? Desde ontem, aliás, vocês estão vendo depois, a gente está gravando na conferência, mas ontem nossa conferência já foi maravilhosa e com certeza, quando vocês estiverem vendo isso, já vão estar todas muito perfumadas demais da presença do nosso Jesus. Amém? E hoje, nosso Papo Pink está especial. Todo Papo Pink é especial, né, gente? Mas hoje está muito mais especial, porque a gente está aqui com as preletoras, né, da nossa conferência de mulheres. E vai ser um papo muito cheio da presença de Deus, muito cheio de graça, muito cheio do perfume do Senhor. E eu tenho certeza que esse papo vai tocar o seu coração. Vocês sabem, meninas, que perfumar é mais do que cheirar bem. É uma marca, é algo intrínseco. E eu fico me perguntando, será que a gente tem conseguido perfumar? Existe um chamado de Deus para todas nós mulheres, de perfumarmos todos os ambientes, todos os nossos relacionamentos. Isso é um grande desafio. Mas ele disse, o apóstolo Paulo falou, nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia. Eu quero perguntar para você, você tem conseguido perfumar os seus relacionamentos? Você tem, Sil? Eu tenho tentado, viu, pastora? E como é que a gente tenta buscando mais da presença do Senhor o tempo todo? E a gente vai ouvir um pouquinho das nossas convidadas aqui, né? Como é que a gente faz? Maravilhosas, lindas. Lindas, maravilhosas, que vieram perfumar nossas vidas mais e mais. Eu vou aproveitar e apresentá-las, né? Vocês que estão assistindo, a maioria, né? Porque a gente vai encaminhar esse podcast, esse episódio para mais pessoas que não estiveram aqui, mas para quem já esteve na conferência, com certeza já conhecem, mas eu vou apresentar. Primeiro, a pastora Tati Soeiro, ali no meio. Ela é pastora, escritora, depois ela vai mostrar o livro, hein, pastora? Líder da Igreja Adá e Movimento Flores, em algumas cidades, em São Paulo, né? Sim. E que o movimento também está em algumas cidades ali do ABC, não é isso? São Bernardo, eu li, viu, pastora? Eu estou informada, eu estou informada. Ela tem impactado milhares de mulheres em todo o Brasil. A gente tem também aqui do meu lado a Ana Paula Aureliano, mas que gosta de ser chamada de pastora Paulinha, não é isso? Paulinha Aureliano, teóloga, escritora também, vai mostrar o livro, palestrante, e junto com seu esposo lidera a plantação de igrejas nas casas do Ministério Jesus Cop. Eu amo também Jesus Cop, a Dai, maravilhosos, estão no meu coração. E ela está lá em Recife, né, plantando igrejas, né, e salvando vidas, levando a salvação de Jesus a vidas. E ali, né, perto da pastora Semi, a gente tem a Marcele Soeiro, pastora também, pastora Marcele Soeiro, cantora, compositora e líder do Ministério Adai Music. Todo mundo conhece o Adai Music, né? Que tem ministrado os nossos corações com canções lindas, canções maravilhosas. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Um prazer estar Então, aqui. minha gente, que coisa boa. Olha o riso dessas meninas lindas. Que bom estar aqui com vocês, é uma alegria. A gente sabe que existe um ambiente maravilhoso já do perfume do Senhor aqui, com mulheres de Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, Tati. Oh, meu Deus, começou Nesse lugar aqui, não vou comigo. chamar de pastora, não, porque Não, não, todas nós estamos com um frasco aqui aberto para exalar esse perfume. E eu queria que você falasse, o que é que significa para você ser o bom perfume de Cristo nos seus relacionamentos? Uau. Bom, enfim, eu acho, pastora, que nós nascemos, né, para exalar o caráter de Deus em nós. E é lógico que nem sempre a gente consegue. Mas nos nossos relacionamentos, eu acho que essa é a maior prova viva de que a gente está cumprindo esse chamado, né, e essa missão de exalar o perfume. Então, assim, para mim, quando eu exalo o perfume de Cristo dentro da minha casa, vendo o reflexo das minhas atitudes, né, e daquilo que a gente tem construído dentro do meu lar, porque para mim o meu maior ministério é a minha casa. O meu esposo e os meus 2 filhos. Se eu conseguir exalar o bom perfume ali no meu lar, eu tenho certeza que eu vou estar cumprindo o chamado que Deus me deu, né? E é lógico que a gente quer perfumar o mundo todo, né, pastora Paulinha? Mas eu acho que para mim, se eu cumprir esse dever e essa missão dentro do meu lar, eu já vou estar muito satisfeita de exalar o bom perfume. Que bênção. E você, Marcele, tem 2 filhas, né, Marcele? Temos. Então, assim, eu sei que tem uma pimenta lá, aguardando ela
E eu imagino que nos momentos onde a gente está Sim. assim, né? Noites meio mal dormidas, algumas questões que envolvem as viroses né, da Uhum. idade, toda mãe passa por isso. Uhum. E assim, você já passou por algum momento onde você fez assim, meu Deus, eu não estou conseguindo perfumar. Eu não dormi bem, tem gente aqui perturbando meu juízo. Será que você tem conseguido fazer isso em casa? Já teve alguns momentos que você sentiu que não? Sim, a nossa vulnerabilidade, nós como mulheres, nessas fases desafiadoras como a maternidade, ela vem junto um combo maravilhoso do amor, né? Mas também os seus desafios. Então, noites mal dormidas, as filhas crescendo. Então, elas têm uma diferença de idade muito grande. Uma tem 9 e outra tem 1 ano e 9. Então, essas diferenças, elas existem, mas o meu esposo, ele me ajuda muito em todos os sentidos, então a gente tenta ao máximo se alinhar. Tem dias que a peteca cai, que não tem jeito, Diz que rola aquele gritinho assim, Senhor mas Jesus. exato. Mas rapidamente, né, já pega o controle novamente. É importante pedir perdão, filha, me perdoe, porque está hoje com a cabeça cheia, ou a gente não dormiu. É sempre essa conversa, esse alinhamento, essa comunhão entre nós quatro, né? A bebê está crescendo também, ela entendeu que é não, né? Os limites dela. Então, exalar o bom perfume dentro do meu lar, nessa fase desafiadora delas crescendo, exige muita renúncia, muita conversa, muito alinhamento com o meu esposo, para que a gente possa passar dessa fase, né? Exalando bom perfume e também com os dias que chegam desses dias desafiadores, a gente consiga vencer em nome de Porque, de Jesus. fato, minha gente, a gente não vive só cantando. Não, Em casa, né, não, Marcelo? Não é? não é. Paulinha, Não é é assim? sempre assim. Não. A gente também Não dá, hein? somos. Peteca cai. A peteca cai. A gente tenta cantar. O Guilherme mesmo fala assim: minha mãe, você precisa orar. Tá precisando E orar. Guilherme é sincero, hein? É. Total. Eu falei para a pastora que eu vou vir para minha casa. Então, Agora, pastora, antes de seguir aqui para Paulinha, a gente quer ouvir sobre a mesma pergunta, né? A sua resposta. A Marcele falou uma coisa muito interessante, né? Que perfumar, às vezes, também é chamar e pedir perdão. Sim. Porque às vezes a gente pode pensar assim, não, para a gente levar o bom perfume de Cristo tem que ser perfeita, tem que ser aquela que nunca cheira mal, né? Nunca esqueceu de passar o Rexona, né? Pastor, você me estava falando lá. Nunca esqueceu de passar, né, o perfume. Não é isso, porque a nossa vida aqui real, né? A vida real da gente, é como a pastora você me falou, não é sempre de canto, né? Então, assim, eu achei super, super interessante isso que a Marcele trouxe, né? Às vezes também escorregar, né? Dar uns 2, 3 gritinhos, ficar nervoso, arrancar os cabelos, mas reconhecer. Nós erramos, né? Nós erramos. E é importante a gente ensinar as nossas filhas, os nossos filhos, a importância da conversa e do perdão. Filhinha, a mamãe também erra. Errei, né? E eu posso ensinar ela também a pedir perdão. Filha, você errou, eu preciso do seu perdão. Ensinar esses princípios bíblicos que são de extrema importância, para que no futuro o perdão não seja uma dificuldade. Exatamente. E para que a gente. É uma construção para a gente. construção. Dessa fragrância. Exato. Não é verdade? Eu vejo isso, esse aprendizado como uma construção dessa fragrância. Vamos ver a Paulinha agora. O que é, Paulinha? O que significa para você ser o bom perfume de Cristo nos seus relacionamentos? Vai ser legal minha resposta, que vai ser a resposta para quem ainda não é mãe, né? Que aqui Ah, só as é. mães falando, Mãe né? aqui, né? Quem ainda não é mãe, nossa, e como é que eu faço? Para mim é fácil. Não, não é. Não é, não. Não é. Eu acho que o desafio é entender que o perfume não é nosso, mas a gente é um reflexo de quem Cristo é, né? E aí é como já foi dito aqui, às vezes a gente não consegue mesmo, porque a gente não tem na nossa plenitude, né? Nossa completude, a gente ainda não é plenamente parecido com Jesus, estamos nos tornando, né? Então a caminhada, Entendo até isso. ele voltar, a gente vai estar cada vez mais melhorando essa forma de representar quem ele é. Então eu acho que passa muito por isso, de entender que somos imperfeitos, sim, somos pequenos frascos carregando uma fragrância que é muito superior a quem nós somos e o que podemos fazer também. Frascos de barro, né? Que a Sim, Bíblia fala sim. isso, Vasos, carregando né? esse perfume
precioso, né? Preciosíssimo. E eu acho interessante quando a gente fala assim, é uma formação, porque a gente pensa no perfume, né? O perfume vai colocando várias notas e ele compõe algo. Só que as notas, elas não vêm de nós. Eu acho que as meninas que são mães, quando precisou um pouquinho mais de o domínio próprio chegou. Quando precisou um pouquinho mais de paciência, a paciência foi chegando. Então, o Senhor, ele vai dando à medida que é necessário aquele dom, sabe? E aquela parte do fruto ser refletido. Então, eu acho que um crescimento nosso. A essência, ela já está pronta. Já tem... Eu acho interessante, tem um livro que é do Timothy Keller, O Significado do Casamento. Ele cita quando Michelangelo fez a estátua de Davi, né? E perguntaram para ele assim, como foi que você viu Davi na estátua? Ele falou, eu não vi Davi. Davi já estava lá, e eu fui tirando da pedra aquilo que não era Davi. Então, já está lá no mármore, na pedra que nós somos, já tem lá uma essência, sabe? Essa é a essência Já de está Cristo. lá, só que a gente precisa ir conhecendo cada vez mais o Senhor para ir retirando de nós aquilo que não reflete quem Ele é. Que lindo isso, não, gente? Muito lindo. Muito lindo. Fiquei muito feliz. lindo. Ela fiquei achou, ela feliz. O domínio próprio não precisa só para os A filhos, gente não. só Às vezes tá- precisa para o marido. Sim, sim, para a vida, para o Pra dia a vida, dia, porque né? às vezes a gente associa muito a questão de família, para o filho, para o marido, mas quem é viúva também tem que ter com alguém, porque a gente se relaciona com pessoas, né? Exato. Somos reflexos de um Deus relacional, então relacionamentos a gente vai ter com o vizinho, com o colega de trabalho, e é importante O irmão da igreja, a irmã o da irmão da igreja. né? Nossa, como a gente é Umas bênçãos testado, né? maravilhosas. Sempre. Como a gente é É testado. assim, pastor Semi, parêntese, eu aprendi esses dias que isso aqui é de 2015, é coisa de gente antiga. Diz que agora é assim, ó. Né? Assim, bom, ó, eu te amo, não é mais assim, é assim. E tem que isso, tirar mas- do bolso. O adolescente, ela Ah, é não assim? fica assim do Meu bolso. É Deus, já surpresa, tá mais surpresa e de repente evoluído. você dá o coração. Aí, ó, a pessoa mais jovem, né? Vivendo e aprendendo. Mas aproveitando até esse gancho, né, do que a Paulinha falou, vem aí a nossa próxima pergunta, que é a seguinte. Eu vou começar agora com a Marcele, tá? Marcele, tem algum ambiente, né, que você sente mais dificuldade de exalar esse perfume? Né? Tem algum ambiente específico, com algum tipo, sei lá, de pessoa? Porque, como, né, novamente, como a Paulinha falou, é relacionamento, né? A nossa existência aqui é relacional, né? Deus é um Deus relacional. Então, a gente está envolta nesse mundo de ambientes aí. Tem algum ambiente específico que é mais difícil? Você é dentista, né? Odontóloga, né? Quando a gente fala dentista ou odontólogo? Cirurgia dentista. Dentista mesmo, cirurgião dentista. Aliás, 1, 2, 3 cirurgiões dentistas. Dia eu fui dentista. Quem tratar os dentes é E aqui, ó. pastoras, eu acho o seguinte, que esse negócio de cirurgia dentista não tá dando muito futuro, tá todo mundo procurando outro trabalho mais legal de fazer. Tô achando que não é muito legal ficar. Não. Mas, Marcele, me conta um pouquinho, que ambiente, qual dos ambientes que você circula é mais difícil de exalar esse perfume? Sil, eu não vejo uma dificuldade em certa área. O que eu tento é ser o que eu sou, né? Por exemplo, no meu serviço, eu tenho que ter uma conduta ali, mas uma conduta onde os meus pacientes nem todos são cristãos, o meu chefe não é cristão. Eu exalo um bom perfume ali, muitas vezes não falando o nome de Jesus, mas através da minha atitude, não roubando, sendo sincera, né? Falando, olha, para um paciente, seu dente não tem mais o que fazer, porque houve uma fratura, vai ter que extrair ou algo técnico ali, não enganando eles, sendo sincero. No ministério a mesma coisa, eu não consigo desvincular duas Marceles nessa relação. Então, no ministério também, a verdade precisa sempre existir, existe vários desafios também na liderança, aonde a gente teve que sentar em uma conversa difícil, né, pastora, e falar, olha, você não está agindo de uma forma correta, o seu caminho, porque nós fomos chamados para orientar, para levar as boas novas de Jesus, então eu não enxergo essa dificuldade de exalar o bom perfume nas minhas relações, mas eu preciso ter um bom senso ético, um bom senso de respeito, de amor para com todos iguais, né? Uhum. Você, pastora Tati? Olha, eu vou ser bem vulnerável aqui com vocês. Eu tenho um perfil diferente da Má. A Má é sanguínea, um temperamento sanguíneo. Então, para ela, gente, tá tudo bem, tudo resolvido. Eu sou colérica. Eu sou colérica. Bem nervosa, sabe? Não acredito. Eu sou. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Pois é, o meu marido diz que eu engano muito bem.
Mas eu sou. Eu Aham. sou, assim, eu tenho um temperamento muito forte. Lógico que, né, eu não sou o meu temperamento, né? Eu sou aquilo que Deus, ele tem Que Jesus transformado em transmite. mim, né? Um temperamento transformado. Eu tenho aprendido isso a cada dia. Então, assim, o que que eu vou abrir aqui para vocês, e sendo bem vulnerável, é porque é uma luta constante dentro de mim. Então, às vezes tem um sorriso no rosto, mas por dentro, eu falo pro meu marido que eu tô querendo pegar a cabeça da pessoa e passar assim no asfalto, mas tô sorrindo, entendeu? Igual o filme, né? Que Porque, às vezes no filme a imagem aqui é uma, mas na mente você tá. exato, então Aquela coisa, se eu fosse falar o que eu eu tô pensei, né? pensando. Ainda bem que a gente não fala o que E, pensa sempre. e a gente, assim, né, a gente lida com pessoas o tempo todo, Sim. né? Essa é a nossa vocação. Nem sempre, porque assim, acho que o que é o mais difícil, porque no meu temperamento também as coisas são mais práticas, né? Então, assim, perguntou, tem uma solução, assim, a gente resolve muito rápido. Em casa eu sou assim, meu marido fala que eu sou um furacão, porque, tá fora, não, já resolvi. Aí ele fala assim, que às vezes eu dou um negócio pra ele, tadinho, ele Pra ele sofre, viu? fazer, né? Porque ele é fleumático, então ele é todo paciência, assim, ó, todo zen. Aí eu dou, falo assim, ó, abre aqui esse negócio. E aí ele tá lá, na hora dele, no tempo dele abrindo, eu já pego da mão dele, já abro, já. Ele, meu Deus, mas. Então, assim, eu preciso controlar isso. Eu sou uma pessoa mais prática. E às vezes, quando você tá lidando com as pessoas, e aí a pessoa vem num aconselhamento pastoral, né, pastora? E olha esse problema. E por eu ser mais prática, parece que a solução vem rápido assim na minha mente. Eu falo, olha, você precisa tomar essa atitude, né? Perdoar a pessoa, fazer isso, fazer aquilo. E aí a pessoa fica, né, sabe, nos mimimis da vida, e aí Volta para a mesma história 50 mil vezes. 50 mil vezes, aí você fala, mas eu acabei de aconselhar para ela fazer isso e ela não fez nada do que eu falei. E aí eu confesso que isso é uma luta interna dentro de mim. Como exalar o bom perfume de Cristo dentro daquilo que o próprio Contraria. Deus me criou. Sim. Porque isso para mim era um desafio, viu? Eu sempre me achei assim, porque meu marido, por ser mais calmo, mais tranquilo, aí eu falava assim, nossa, eu não sou crente como ele. Nossa. Sabe, eu não sou cristã como ele, assim, porque eu não tenho paciência, eu não. Aí, e aí eu fui entendendo que Deus me fez assim. E aonde tem as qualidades desse meu temperamento, também tem os defeitos, como tem no dele, como tem no dela, Sim. né? Cada um tem os seus. E aí eu preciso fazer que ele seja transformado, os defeitos em Cristo, e aperfeiçoar as qualidades dele, né? Então, depois que eu descobri isso, agora tá mais fácil para mim, mas eu confesso que era muito difícil, porque o sentimento que brotava aqui dentro de mim, eu falava, não consigo exalar o bom perfume de Cristo, porque eu achava que aquilo que eu estava sentindo, por mais que eu tentasse não exalar, mas era o meu sentimento, e é aquilo que Cristo vê primeiro, então não tá certo. Mas não, eu fui descobrindo que aos poucos, Deus ele vai trabalhando, e é um jeito de eu ser, né? De eu querer ser mais prática, de querer não ter tanto mimimi e resolver as coisas. Mas essa é a minha vulnerabilidade aqui, assim, eu tenho essa dificuldade, né? Então, eu acho que a cada dia eu tenho trabalhado isso dentro de mim, mas realmente é uma dificuldade você tentar compreender a personalidade de cada um, o temperamento de cada um, saber lidar Sim. com pessoas que são mais melancólicas. É difícil uma colérica lidar com pessoas melancólicas, porque ela sempre quer curtir o momento, a A dor. tristeza E a colérica não dela, quer isso, a a colérica já quer passar deprê. para o próximo passo. E não dá. Então, assim, é um momento de dificuldade como pastora, lidar com pessoas de diferentes personalidades e tentar trabalhar a minha personalidade, pensando no próximo, dizendo, ó, não é o que você pensa que ela tá pensando. Ela não tá agindo assim porque ela é ruim, mas é porque ela é diferente de você, ela não pensa como você. Que lindo Então, isso, assim, né? eu tento trabalhar isso dentro de mim para exalar o bom perfume dentro daquilo que Deus criou, cada uma com a sua identidade, Que sabe? lindo isso. E assim, eu acredito que você que está em casa vendo a gente, muita gente se identificou agora com o que a pastora Tati falou, né? Eu confesso que eu tenho um pouco disso também, pastora. Eu Mas também. Eu falei pareço. assim, depois desse processo da menopausa, eu me descobri melancólica, mas agora eu tô mais colérica. Começando A gente fica, pastora, semi-colérica. Meu Deus, será que eu tenho menopausa. duplo temperamento? Não, personalidade eu não tenho, com certeza. Mas assim, essas coisas acontecem, né? A gente vai. Depende do dia, né? Um dia é fleumático, outro dia é colérico.
um dia hemorrágico. Cada dia uma coisa. Exato. Isso. E você, pastora Paulinha, tem algum momento, algum ambiente que você sente mais dificuldade de exalar esse perfume também? Eu não vou dizer que eu sou colérica, mas eu acho que essa resposta da pastora fala muito a respeito do que eu penso também, né? É um lugar dentro de mim. Eu acho que o desafio nem sempre é do lado de fora. Às vezes a guerra está acontecendo aqui dentro, né? Você tentando, aí indo para o lugar de vulnerabilidade também, eu tenho uma perspectiva muito de tentar agradar todo mundo, tentar dar a resposta que é a necessária. E às vezes não é sobre a resposta que você quer dar ou a resposta que o outro quer ouvir, mas é sobre o que Deus quer falar. Eu acho que o desafio é esse, é olhar para dentro de si, com suas limitações, com as suas qualidades, mas enxergar que, independente de tudo isso, Deus nos usa, né? Aleluia. E é para a glória dele. Sim. Então, eu acho que o desafio maior, realmente, eu me cobro muito. Eu sempre me cobrei muito. Eu tinha que ser a menina que tirava uma nota boa, eu tinha que ser. Por causa dessa questão da expectativa, de tentar suprir o que eu achava que era necessário para que as pessoas me vissem, me amassem, Amasse, né? Te gostassem de mim, aceitasse. sabe? Então, e isso não revela Cristo, né? A gente às vezes pensa que revela, mas quando a gente vai na Bíblia, por exemplo, falando de Marta e Maria, Marta estava servindo todo mundo o tempo inteiro e achando que aquele era o papel e não era. E serviço é algo tão bonito, né? Todo mundo que está aqui serve, a gente está aqui porque serve, os meninos estão aqui porque servem, porque querem ver a gente falando de menopausa, de colérica e rir também. A gente já percebe que eles estão inclusive, rindo né, quando a ouvir gente está sobre falando. isso. Afinal, as Entender as esposas, eles esposas não deles. passam. Eles querem ouvir e divertir um pouquinho, mas todo mundo que tá aqui tá porque serve, né? E é tão bom servir, mas até achar esse limite, sabe? Até onde é Deus, até onde sou eu. Exato. Eu acho que isso é um desafio muito grande. E aí eu acho que atinge todo mundo. Tanto quem é mais tranquilo, quanto Sim. quem é mais enérgico, quanto que sou eu, quanto que é o Espírito Santo. Eu acho que o desafio maior para exalar tá nisso. Aprender a diferenciar a minha voz da voz de Deus. Isso é um grande desafio mesmo, né? Porque na era do autoconhecimento, como a gente mistura isso? A gente acredita pelo fato de se conhecer, de se perceber, né? A gente atribui muitas coisas, tanto à voz de Deus, né? Deus está Sim, falando, mas na É. verdade é a gente que está nas nossas viagens interiores, menopáusicas ou não. Então é bem importante a gente pensar sobre isso. Tem uma outra pergunta para vocês. Agora vamos começar do contrário, você que estava falando por pode último, ser, pode Paulinha. ser. Você já viveu algum momento em que você sentiu que sua presença ela transformou o ambiente e mesmo que você estivesse em silêncio, você teve alguma atitude que você entendeu, de repente que você quebrou o gelo, você criou uma ponte para o coração de alguém através de uma fala, de um comportamento, através do silêncio? Ah, essa é difícil. A experiência mais forte que eu tenho, na realidade, não é nem comigo sendo, mas quando alguém foi para mim. Eu cito isso até no livro Deus é Suficiente, né? Quando eu comecei a escrever, eu achava que eu ia escrever sobre o amor. Falar sobre o amor de Deus, o amor nas suas diversas formas. E nesse meio tempo eu tenho uma questão com cálculo renal, tenho há alguns anos, e eu estava bem. Acreditava muito na cura, que Deus tinha me curado, por causa de todo um processo que eu falei. Eu não vou contar muito pra gente não delongar o tempo, mas eu me sentia curada. E eu acreditava nisso. Pelas pisaduras dele, somos curados, e eu acreditava nisso. E daí eu tive uma crise que foi, assim, uma das piores que eu tive, e eu tive que ficar internada tomando morfina. E quando eu tive essa crise, no hospital, o psicológico já abala e fica assim, nossa, Deus tinha me curado, por que que eu tô aqui? 7 anos sem sentir dor, de repente do nada voltei a sentir. E eu acabei indo parar em um quarto no hospital, era um quarto duplo, né? Onde quando eu e meu esposo entramos, seja lá por qual razão que foi, pode ter sido só a soberania de Deus mesmo, e sempre é na realidade, né? Mas a pessoa que estava lá, ela tratou a gente assim de um jeito muito ruim, terrível. Eu não sei se pela cor de pele do meu esposo ou o que é que foi, mas parecia algo nesse sentido. Quando eu entrei, ela não falou nada, mas ele foi empurrando minha cadeira de rodas atrás. Quando ele entrou, aconteceu. E foi algo que eu considero que foi muito espiritual mesmo, porque eu me senti mal e eu entrei num lugar dentro de mim, que foi de um passado de muita dor e que eu achei que eu nunca mais ia ficar lá. E eu me sentia mal e eu queria sair daquele lugar, enfim. E nesse processo inteiro, eu acabei sendo transferida para um quarto de alguém que não podia ficar com alguém, porque a pessoa era paciente de câncer, né? Ela estava no estado bem avançado, então a imunidade vai lá para baixo. Vocês são da área da saúde, sabem melhor do que eu. E daí ela era para ficar só, mas era o único lugar que tinha, com exceção daquele outro quarto da paciente que tinha me maltratado. E eu acabei indo parar lá. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei no quarto,
aquela mulher estava acamada, ela não conseguia mexer, ela tinha o braço apoiado assim, porque era nessa região aqui, então estava muito inchado, não circulava bem a questão dos líquidos, enfim. E ela recebeu a gente com eu e meu esposo com um amor que, se não foi Deus através da vida dela, eu não sei como definir. E no auge da sua dor, um mês depois que eu a conheci, ela faleceu. Então, foram 3 dias naquele quarto e eu ficava impressionada que eu estava sentindo dor durante a madrugada e ela, com a dor dela, acordava o marido pro marido dela, vinha ajudar o Lucas a me ajudar. "Ah, vai chamar o enfermeiro que ela tá com dor, não sei o que, ajuda o marido dela, faz isso." E ele tinha alguma coisa de técnica que eu acho até pra lidar com ela, né, de apertar em determinados, tipo acupuntura, sabe, de apertar e aliviar. Os Aí, pontos, né, de nos pontos, aí, sentido. faz isso, faz não sei o quê. E ela preocupada comigo. E eu lembro que, já perto de eu sair do hospital, ela falou sobre a doença dela e qual o percentual de chance que ela tinha de ficar bem. Ela falou 2%. E a gente quer ser aquela pessoa de fé, né? Encorajar. Eu falei, Deus me colocou aqui para encorajar ela. Eu falei, não, vou encorajar, vamos lá. Deus pode, Deus vai fazer 2%. E ela parou assim e falou, Ana Paula, você conhece a Deus tão bem quanto eu, né? Eu falei, conheço, acredito que sim. Ela falou, se ele não fizer mais nada por mim, ele já fez tudo na realidade. Glória. E isso é perfumar no meio da dor, gente. Sabe? Não é fácil. Não É é, fácil, não é, não é, pastoras? Não é fácil. Não. Mas é um alvo pra gente, né? sabe? Crescer um E pouquinho eu olhei mais para ela, cada né, dia. e enxerguei nesse testemunho que ela me deu uma forma de refletir Jesus, sabe? Assim, tão soberano. Eu vi Cristo ali encarnado, sabe? Lindo isso. Naquela mulher, sabe? Então, eu acho que é muito melhor do que eu falar de uma experiência que eu pude revelar. Eu senti Deus na vida dela e percebi. E eu falo um pouquinho dela no Deus é suficiente, porque ela realmente ela só tinha Deus. Isso bastava. Que lindo. Isso A gente vai querer ver esse Já livro fez depois, tá? tudo. Tá, Ele já fez Deus é Isso, suficiente. sobre isso. Se ele curar, ele continua sendo Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Se Ele Deus já fez fizer, tudo. Ele é Deus. Eu não vou usar Se cantar não, que tá com o fizer. microfone aqui, vai chegar. Eu quero que as irmãs continuem assistindo o podcast. Mas essa canção que a senhora mencionou e que a Sil cantou aqui, era a canção que no dia que eu senti uma cura vindo de Deus, estava cantando. E eu lembro que eu não tinha nem força para levantar, mas eu tinha ido pro culto. E eu ergui-me assim, apoiando na cadeira da frente, estava cantando essa canção e eu dizia, não, Deus está contigo. Se eu curar, é Deus, senão continua sendo Deus. Só que o tempo passa e a gente esquece de algumas coisas. E quando ela me falou isso, veio na hora na mente, no coração, sabe? Ele é Deus e ele Ele é Deus. sabe, Sim, ele sabe. aleluia. Então, tem desafios que a gente passa que é pra gente ser forjado mesmo. O pessoal que vem contra a paciência da gente, é Deus forjando na gente um pouquinho mais a paciência dele, sabe? É manso, 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 manso. E humilde como ele, sabe? É isso. Isso aí. E você, Tati? Aí eu Tem vou alguma como a pastora experiência? Paulinha também. Eu acho que a experiência não foi comigo, mas foi com alguém que fez para mim. E foi o meu filho mais novo. Numa experiência que nós tivemos, até falei para a pastora, né? A gente foi fazer uma viagem missionária. Foi a minha primeira viagem missionária. E a gente foi com uma turma da nossa igreja. E nós fomos para o sertão do Piauí. E tava tudo certo. E no sábado, o meu filho mais novo começou a passar muito mal. Tem uma febre, assim, de 40 graus, coisas... Ele tem uma saúde muito boa, assim, dificilmente ele fica doente, tem que tomar antibiótico. E aí, do Neida, como ele diz, Eita, eu amei isso. é, Eu vou usar. ele só fala Do isso. Do Neida. Neida, mãe, do Neida. Do Neida, ele começou a ter uma febre muito alta. E aí eu lembro, eu fiquei com ele no sábado em casa. No domingo nós temos 3 cultos na igreja e o meu esposo falou: fica em casa com ele, porque a gente já vai viajar pra gente na madrugada de domingo para segunda. Então fica com ele para ele ficar bem, porque como que a gente vai viajar com ele assim, né? Enfim, aí passamos no médico, deu antibiótico, ele tava com uma infecção na garganta muito alta, né, muito forte. E aí entramos com antibiótico, mas a febre não baixava, né? E aí, na madrugada, eu já tinha passado 2 madrugadas acordada com ele em claro. E aí, ele dormiu comigo. O Rodrigo falou: fica com ele nessa madrugada. E a gente tinha que acordar 3 horas da manhã para ir para o aeroporto. E 1 hora da manhã, a febre começou e não baixava. Eu dei o remédio para ele e não baixava. E aí, eu sozinha com ele naquela madrugada, eu até me emociono de falar, porque eu comecei a me questionar. E aí, eu falei: Deus, como é que eu vou ajudar aquele povo naquele sertão
se eu estou abandonando meu filho aqui doente. Ele ia ficar com a minha mãe, ele ia ficar bem, porque sempre quando fica com a avó fica bem, né? Às vezes Mas melhor, né? é melhor que a mãe. Para eles acham que é melhor. Mas me veio um sentimento de, de não estar exercendo meu papel de mãe na perfeição, assim, sabe? E eu fiquei muito mal, por deixá-lo assim. E eu saí de casa, minha mãe estava cuidando dele, mas eu saí de casa com ele com febre. E eu cheguei no aeroporto chorando, entrei no avião chorando, assim, sabe, internamente, não fazendo nenhum escândalo, mas dentro de mim, o Rodrigo também, eu tava me sentindo muito mal, como uma mãe imperfeita, porque assim, eu tô deixando o meu filho que precisa de mim para cuidar de outras pessoas. Será que é isso que Deus quer? Como uma vocação mesmo para mim, que eu deixe a minha casa, o meu lar, para ir cuidar de outras pessoas? E aquilo estava me consumindo mesmo, sabe? Chegamos lá, e aí na hora que você chega, né? O jeito que nós fomos recebidos ali pelas aquelas crianças da base missionária, e você começa a ver os problemas que eles estão passando, aquilo foi aliviando na minha alma. Mas estando lá, de segunda para terça, a gente foi dormir. Quando eu acordei na terça-feira, pela manhã, eu abro meu celular e eu recebo uma mensagem do meu filho. Mãe, eu já estou 100% bem e eu quero te dizer que você é a melhor mãe do mundo e eu estou muito feliz porque você está cuidando de crianças que precisam mais de você agora do que eu. Oh, gente, que idade Pastora, que tem o ele Lorenzo? tem 10 E anos. tinha na época. Ele tem 10 anos. Foi Foi mais ou menos, agora que foi. aconteceu. Tempo. Pastora, eu até fiz uma postagem depois falando sobre isso, porque aquilo entrou no meu coração, porque eu não tinha falado pra ele a minha dor, o que eu estava sentindo. Eu não tinha falado pra ele, nossa, filho, eu tô te deixando, né? Eu não tinha falado nada disso pra ele, mas foi o próprio Deus usando a vida dele para entender que ele estava bem cuidado ali, que tinham crianças ali que estavam precisando mais da minha ajuda do que ele naquele momento e que estava tudo bem eu fazer aquilo. Foi pra mim assim Um abraço. um abraço de Deus, assim, um carinho de Deus nessa situação toda de entender que às vezes vai doer fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas Ele sempre manda alguém para Glória a Deus. cuidar do nosso Que coração, né? lindo. assim. Que perfume que saiu desse menino, né? É. Vai perfumar o seu É. coração. Que Ele lindo. é o nosso pentecostal, mas ele tem essa doçura. E você, Marcelo, me conte Olha, um pouquinho. como as coisas são de Deus, né? Quando veio essa pergunta, há uns 5 anos atrás, tinha uma moça na nossa igreja que ela era sozinha. Os familiares, eles foram para os Estados Unidos, ela ficou trabalhando, ela não quis ir. E ela foi diagnosticada com câncer muito severo também. E ela estava sozinha um dia e ela mandou uma mensagem para mim assim: Má, é meu último dia de quimioterapia. Aí automaticamente eu falei: eu quero ir te ver, quero estar com você na última quimioterapia, né? E eu lembro que eu fui, estava na transição ainda da pandemia. Aí eu coloquei a máscara e fui. E assim, ela estava sozinha naquele ambiente gelado, frio. E eu entrei, eu nunca tinha tido aquela experiência, né, de entrar e ver tanta vulnerabilidade física, né? Mas ela me recebeu com um sorriso, né? E ela não acreditando que eu estava lá. Em todo o processo da químio dela, né? A gente segurava a mão e ela estava compartilhando tantas experiências ali. E falta palavras, né? Não tem muito o que falar. A gente só dava risada, a gente compartilhava tantas coisas ali. E ela falou: Má, fisicamente eu não tenho ninguém aqui. E Deus me mandou, fez eu lembrar de você e eu nunca imaginaria que você estaria comigo na minha última quimioterapia. E ali não houve postagem, lá não teve nada para que fosse exposto isso e tá tudo bem, quem faz, mas aquilo me marcou de uma tal forma nas nossas conversas e num ambiente que ela estaria sozinha. A Igreja de Jesus estava representada ali. E Glória a Deus. eu fui para orar, eu fui para dar um abraço, eu fui para dar amor, mas quem recebeu fui eu.
né? Então, nesse ambiente onde é tão difícil, né, para aquela mulher, mas eu encontrei abraço, eu encontrei um sorriso no rosto e uma esperança, aonde ela olhou e falou assim: se Jesus me curar e curou, Oh, que ela bênção, está glória a curada. Deus, glória a Deus. Mas assim, a Igreja de Jesus estava representada ali, tanto na vida dela comigo, porque me marcou também, quanto eu na vida dela. Então essa amizade foi muito especial até hoje. Que bênção. Que legal. Verdade. Até pegando o gancho aí agora do que Marcele falou, né, Marcele? A gente tem até então falado muito dos nossos, de perfumar muito a família, né, nesse ambiente familiar. Mas, como a gente falou no começo, a gente circula nos mais diversos ambientes, até numa irmã que está sozinha na igreja, não tem família, né? E a nossa próxima pergunta fala um pouco sobre isso, né? Nessa era aí de relacionamentos, né? Porque o tema, né, inclusive do nosso podcast é esse, né? Como ser o bom perfume de Cristo nas nossas relações, né? E nessa era de relacionamentos tão superficiais, né, que a gente vive, como que a gente pode, como que a nossa presença, né, como que a gente, ou melhor, o que que a gente pode fazer, né, para a gente levar esse perfume aonde a gente vai, né? Eu não sei se ficou clara, né, a pergunta. Porque é difícil, né? Tipo, a Marcele falou, ela estava lá sozinha, posso estar enganada, mas no contexto do que você falou, você não tinha uma aproximação Não, maior com ela uhum, ainda, né, não. até aquele momento. Mas você se dispôs, Uhum. né? Você se dispôs a ser a representante da Igreja de Cristo ali. De repente, disposição é uma das respostas, né, para essa pergunta, né? Como nessa era de relacionamentos tão superficiais eu posso ser o bom perfume de Cristo na vida das pessoas lá fora, né? Com quem eu convivo lá nos consultórios, né? De vocês, lá a gente, não sei se não falou, mas a pastora Paula é militar, controladora de voo. Ai, Eu fiquei demais, encantada com gente. isso, gente. Eu também. Controladora Ela de tem que voo. falar dessa parte. Ela vai Tem que falar. falar, Ela tem que tem que falar. falar, porque eu fiquei encantada, muito encantada. Mas enfim, né, lá na hora daqueles aviões todos passando, na loucura, né, que deve ser. Como? O que que eu preciso fazer? O que que a mulher, né, de Deus, cristã, precisa fazer para ser tão cheia de Deus a ponto de exalar esse perfume nas várias relações dela, né? Vou começar agora com a pastora Tati. Olha, hoje é realmente isso, né? Os relacionamentos estão superficiais. E isso eu confesso que eu tenho até medo do que vai ser para as próximas gerações, porque você percebe que tudo é instagramável, né? As pessoas são amigas das pessoas sem conhecer pessoalmente, né? Uhum. As pessoas se falam pelo Instagram, minha amiga, tudo, elas se sentem parte da vida das pessoas, sendo que aquilo às vezes nem é uma realidade. Porque a pessoa não vai postar as coisas ruins, né? Que eu falei ontem até na conferência. As pessoas não postam o pior delas, elas postam sempre o melhor, aquela foto bonita, é a pose perfeita, o cenário É perfeito. o meu ângulo melhor. É. E as pessoas estão se relacionando virtualmente. E estão achando que as amizades são as melhores assim. Estão esquecendo das pessoas, né? E eu acho que é um pouco também do medo que a gente tem dos relacionamentos da traição, do medo de ser machucado, né? Porque existem, quando a gente lida com as pessoas, a gente é traído, a gente é machucado. Então, eu acho que essa relação mais superficial também vem dessa insegurança, né, de ser machucado. E aqui tem um pastor americano, né, eu esqueci o nome dele agora, que ele disse numa conferência de liderança, né, para capacitar líderes, e ele falou, né, quando eu treino, né? Eu capacito um líder, eu caminho com ele perto, lado a lado, porque eu acredito nele, eu quero jogar todo o meu potencial também nele, né? Deixando ele ali capacitado, aí ele pega e me trai, sai e me abandona, ou faz alguma coisa que me machuca. Ainda assim, eu prefiro continuar, porque aí a nossa escolha qual é? Não vou mais acreditar em ninguém.
Não vou depositar o bom perfume de Cristo em ninguém. Vou colocar em quem eu realmente sei que me ama, que não vai me machucar. Não vou chegar e ficar derramando do bom perfume de Cristo nas pessoas que vão me trair. Pra qualquer um, né? Pra qualquer um. Desperdiçando, né? Exatamente. Mas ele disse assim: eu vou fazer exatamente ao contrário. Eu vou continuar capacitando, eu vou continuar derramando bom perfume. Por quê? Eu prefiro ter pessoas que saiam do que não ter o meu melhor e continuar. Porque a gente também corre esse risco, né? Da pessoa se relacionar com a gente, ficar com a gente e a gente não depositar. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente parar com esse nível de relacionamentos superficiais e entender que por mais que relação sempre vai ter o desafio e vai ter as pessoas que vão nos machucar, já aconteceu comigo, eu acredito que já tenha acontecido com vocês. Pessoas que eu investi, pessoas que eu depositei o meu carinho, o meu amor, a minha amizade, a minha confiança, que do Neida, Lourenço vai ficar saíram, famoso aqui na Bahia. saíram da minha vida, me machucaram, sabe? Mas a minha, eu vou tender a não querer mais me relacionar ou ter relacionamentos superficiais. E aí, não é isso que Cristo nos chamou. Cristo, ele é da relação. É. Ele nos chama para ter comunhão umas com as Para outras. A gente influenciar, a gente precisa. precisa se relacionar, né, pastora? Exato. Como que eu vou trazer pessoas a Cristo, exalando esse bom perfume, se eu não me aproximo delas, se eu não me permito estar perto Se eu ficar delas, com esses né? relacionamentos superficiais. Então, é para isso que nós somos chamados. Tá? As pessoas, a gente corre o risco de ser traído? Faz parte. Jesus foi traído, mas continuou se relacionando. Então a gente precisa se relacionar, porque se a gente depositar o melhor de Cristo em nós, nas pessoas, e elas ficarem, vai dar certo, como deu certo para Pedro, como deu certo para João, deu certo. Para Judas não deu certo, mas para outros deram Sim. certo. Então a gente precisa continuar assim, não nos relacionamentos superficiais, mas depositando bom perfume nas relações profundas da nossa vida, mesmo que haja traição, não temendo a isso, né? Não deixando que isso paralise a gente de ter relacionamento. Você, Paulinha. Eu vou pegar o gancho dela, né? Eu tava até pensando em falar enquanto ela tava comentando. É porque a gente tem um hábito de querer que só tenha João na nossa mesa, né? Aquele que senta do lado e coloca Coloco a cabecinha aqui no nosso ombro. Só que não é só João na mesa, não é só o discípulo amado. Vai ter Judas, vai ter Pedro que vai negar 3 vezes. A pastora ontem pregou sobre Pedro e eu não estava, infelizmente. Mas Pedro é alguém que é uma referência bem difícil, né? Porque Pedro, na hora de andar nas águas, ele afunda. Na hora de estar lá para defender Jesus, ele vai cortando a orelha. Eu acho que ele era colérico. Será? Eu acho também. Que o Pedro era colérico. Paulo também, né? Paulo também tinha um dia- umas tramontinas, assim, né? Uns cortes. Isso. Um dia desse eu estava pensando nisso, que Pedro ele é o do quase, né? Quando ele estava quase lá, quando Jesus, tu és Pedro. E sobre essa De pedra, ele, pedra. aqui, ó, aí depois, afasta de mim, Satanás, porque na sequência ele já fala algo que não... Então vai ter, e a gente tem que aprender a lidar. Se Jesus não discipula Pedro, a gente não teria lá o apóstolo que pregou, e na primeira pregação, milhares se converteram. Mais Então, de 3 mil mais de almas, 3 né? mil. sabe? Então é importante o Pedro, e é importante o processo do Pedro. Então a gente quer Uau. sempre ter alguém que segure o nosso processo, né? Processo. Mas a gente, às vezes, tem que ser aquele que está bem, o mais forte tem que segurar o mais fraco, né? Então tem que estar bem e sustentar o irmão também. Um dia ele vai alcançar a medida que a gente tem. E talvez esse processo dele seja Deus permitindo também para forjar algo em nós e no nosso caráter, sabe? Aí volta pro manso. Como diz? Mentalita. Mentalita, daqui, ó. O irmão ouvindo você, manso. Mas é isso, eu acho que é parte, né? Eu acho que a superficialidade, ela na relação, ela não revela Jesus. Jesus é íntimo. Jesus tem Adão pecando e Eva, e ele vai ao encontro. Adão se esconde, Jesus não. O Senhor, né? Deus não. Deus aparece lá e onde está você, Adão? Aleluia. Sabe? Então, eu penso que o nosso Deus é esse Deus relacional, que quando você peca, ele vai lá. Onde é que você tá? Vamos lá, deixa eu te limpar. Ah, você colocou folha? Não, não vai ser folha. Deixa eu te ajudar. Sabe? Então, o nosso Deus é assim, e a gente precisa revelar essa essência. Por isso que eu digo que é dele, não é nossa. Porque se fosse nossa, meu pai do céu.
sabe? A gente no nosso coração, a gente acha que matar é só chegar lá e dar um tiro, uma facada em alguém. Mas quantas pessoas não têm matado outras em seu coração, sabe? Porque por isso que a rede social é tão fácil, né? Que você bloqueia. Bloqueou. Cancela. O termo da É, moda é o cancela. bloqueou, não vai mais me mandar mensagem, tirei dos meus amigos, de Por seguir. quê? Porque as pessoas estão falando coisas que não querem ouvir. Então é mais fácil eu ter coisas. Eu escuto o que eu quero, porque se eu não vou ouvir o que eu quero, eu bloqueio. Então por isso que fica esse relacionamento tão confortável, né? Sim, Você a sabe que gente esse tá virando quando Deus no nosso aconteceu coração. isso comigo, eu fiquei chateada, pô. Cancelaram você, pastora Seni? O que eu fiz? Tão legal. Cancelaram você? Deixar de ser. Não consigo. Cancelaram. O termo, Foi depois de um aconselhamento difícil. o termo técnico é cancelaram. Gente, a palavra, eu vou ouvir a Marcele ainda, claro, com relação a isso, mas a palavra é tão simples como se relacionem. Não é isso? Não fujam dos relacionamentos. Marcele, você concorda com isso? compartilho. Você tem algo a acrescentar? Eu nisso compartilho daí? com o das meninas, né? Principalmente o que a Tati falou sobre a dor. Muitas vezes nós somos machucadas e ficamos na dor, né? Não querendo mais investir em ninguém. E vai uma palavra, né? Diante de tudo que elas comentaram, para o coração de vocês, né? Perdoem, amem. Insista, sim, em ter novas amizades, abra para o relacionamento, né? Para o ministério de vocês que possa florescer, não fique nessa dor, né? Prossigam para o alvo que é Jesus, e eu tenho certeza que o ministério de vocês vai exalar esse bom perfume, né? Isso que nós estamos falando aqui, não fique na dor. A dor não define Uau. quem somos. Então, que vocês possam prosseguir, frutificar, florescer, em nome de Jesus, na vida de vocês. Amém. Amém. Porque se não acontece isso, agora que vai pegar o gancho dela, que sou eu, né? Eu acho que vocês até meio que já responderam as coisas, né? Algumas Se a coisas, gente fica com essa dor, cultivando talvez esses medos, essas dúvidas excessivas, porque até a dúvida faz a gente ir para o Sim. caminho que às vezes nos adoece mesmo, Sim. né? Então a gente pode ficar intoxicado, né? E aí a ferida vai sendo cultivada, tem aquelas coisinhas meio invisíveis da nossa alma, A gente se torna amarga, né? a gente se torna amarga, cria aquela raiz mesmo de amargura, e a gente fica intoxicado e vai intoxicar, Não tem jeito. né? Tem aquilo que lembra dos vírus, das bactérias, né? Que se proliferam nesses ambientes assim, inclusive nossos, né? Interiores. Então é um grande desafio a gente perfumar e não intoxicar, Exato. né? Tem aquele perfume que não é legal, não é bom, né? Que tem cheiro de morte mesmo, né? Quando a gente ouve o apóstolo Paulo falando nesse texto de 2 Coríntios 14, ele fala isso: cheiro de vida para aqueles que se salvam e cheiro de morte para aqueles que se perdem, né? Tem essa coisa, né? Exatamente. Do perfume do Senhor. Às vezes vai ter que E aí é que tá a rechaçar. diferença, né, pastora? Porque nós queremos exalar o bom perfume. Mas para a gente exalar o bom perfume, a gente precisa cultivar isso na nossa vida todos os dias. Isso. Agora, se a gente pegar uma raiz de amargura, a gente só exala aquilo que a gente tem. A gente só derrama aquilo que a gente tem. Sim. Então, E se eu tô amarga, eu vou depositar nas pessoas o quê? Amargura. Amargura. Sim. Eu vou depositar dor. Agora, se eu busco a Deus, se eu busco o caráter dele em mim, eu exalo ele. E aí, Até respondendo o que Aham. você perguntou, você falou, não sei se você me fez entender, você perguntou assim, o que que a gente pode fazer? Eu acho que a resposta não está nem na questão da disposição, né? É conhecer mesmo o Senhor. Porque se eu não conheço e se eu não busco, porque quando eu olho para ele, eu vejo quão pobre, fraca, Sim. miserável, cego que eu sou. E daí eu começo a ter misericórdia do outro porque ele é igual a mim. Uhum. O desafio não é chamar Deus de pai, é chamar o irmão de irmão. Sabe, filho pródigo ali. Chamar o pai de pai é fácil, porque ele nos dá tudo, né? Mas chamar o irmão de irmão, às vezes é um desafio, mas é o que o Senhor quer de nós, sabe? Então eu acho que, como complementando aqui que a Marcele falou, é conhecendo ele que eu revelo quem ele é, sabe? À medida que eu busco mais do Senhor, me alimento mais dele, busco mais nele. O problema é que a gente está agora se alimentando de qualquer outra coisa, menos do Senhor, Exato. né? É uma palavra de 90 segundos, eu faço muito vídeo de Instagram e eu sei que é um desafio você conseguir pegar uma ministração e reduzir para 2 minutos e colocar lá. E as pessoas, elas são rápidas demais em passar. 2 minutos já tá muito hoje. Tá falando As pra pessoas mim, não têm paciência, tá né, falando pra mim, tá me Paulinha? abençoando, tá dizendo que eu vou prosperar, que eu vou vencer, aí eu ouço. Se não, se é uma palavra de confronto, de Não conserto, quero. eu ignoro, sabe? Aí você tem um engajamento gigante de pessoas que estão compartilhando um conteúdo, às vezes,
que é superficial, relativo, às vezes até algo que é para rir, mas o pessoal tá lá se entretendo e a distração não é solução, sabe? Então as pessoas se distraem muito com coisas em vez de procurar o conhecimento de Deus, que é a única coisa capaz de modificar quem a gente é. Eu só queria Exatamente. somar também, desculpa, tá? A Nada, gente tá passando aqui do horário, mas nós estamos lá na nossa igreja numa série de Jonas. E a gente tá falando sobre isso, e você falou sobre a compaixão, e eu lembrei, porque Jonas, ele disse não para Deus, né? A gente conhece aqui a história de Jonas, né? Mas aí na segunda vez, a segunda chance que Deus deu a ele ouviu a voz de Deus, ele foi. Mas quando ele foi pregar em Nínive, na pregação dele não tinha compaixão. Não tinha amor na compaixão dele. Por obrigação, né? Tinha justiça só. É, Juízo. obrigação e justiça. Em 40 dias, Deus vai Isso. destruir toda Nínive. Só tinha isso. Mas a compaixão vinha de Deus e fez com que aquelas pessoas tão perversas, porque os ninivitas, eles eram perversos, né? Eles se matavam entre eles eram pessoas do mal. Mas a compaixão foi tanta de Deus sobre eles, quando Deus ele quer mudar a situação de um Sim. povo, ele usa até uma palavra de juízo, que não tem amor, não tem compaixão, para restaurar. E toda a cidade foi restaurada. A Bíblia vem dizer que até o rei, perverso do jeito que ele era, ele saiu do trono, colocou pano de saco, se humilhou, né? Proclamou um jejum para que Deus tivesse misericórdia deles e a compaixão foi derramada. Mas como que termina o livro de Jonas? A história de Jonas, como que termina? Jonas está chateado. Tá chateado com Deus, porque Deus não pesou a mão Exatamente. sobre É. Nínive. Ele pregou porque ele queria juízo. Ele conhecia Deus. Sim. De falar, ele era um profeta, mas ele não conhecia a compaixão de Deus. Agora, Tati, eu acho bem legal, porque dentro das nossas relações, né? A gente está falando de uma relação com Deus e com o outro, mas nas nossas relações a gente muitas vezes tem essa sede de vingança. Uhum. A gente deseja, a gente olha para Quantas vezes alguém nós assim, não somos Jonas? criatura, você me fez mal, você falou mal de mim. Vai pagar. E não pode ser só. E agora, Senhor, você vai aceitar a pessoa assim, de repente a pessoa virou boazinha de uma hora para outra. Mas é muito. Exalando o mau perfume do diabo, né? Mas é isso, mas é Não é isso o que a bom pastora perfume de Paulinha Cristo. falou sobre se a gente conhecer Deus na intimidade, né? Nós cada dia mais exala esse bom perfume e Vamos ter compaixão. revela o caráter de Deus Sim. através da compaixão, do amor e redireciona a nossa rota, porque muitas vezes a gente quer assim, tem que pagar, é vingança, mas quando a gente se humilha e fala, Deus, conserta o meu coração, né? Eu não quero exalar tanta amargura e nem quero vingança para o meu irmão, mas a tua misericórdia. É difícil, uma oração difícil mas a gente só consegue ter verdade se a gente conhece Jesus. Verdade. Outro dia eu estava ouvindo uma irmã que estava assim, não, pastor, eu já perdoei, mas eu queria que ela morasse na China. Aquela coisa assim, bem... Bem longe, É né? assim que a gente é. Bem longe. Fico imaginando Mas- Deus falando isso pra gente, Oh, né? Ah, mora eu na te China. perdoo, minha filha, mas fica bem longe de mim. Quero É saber de você. insuportável a ideia, sabe? O Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a oração, modelo assim, base, né? Não é só essa oração, mas é como ele fala, perdoa como nós perdoamos. E quando a gente pensa nisso, se a gente não perdoa, Nós também não estamos nós também sendo não. perdoados. Exato. Isso é muito É pesado. muito pesado. Quanta riqueza nessa conversa, hein, Muita pastora Cine? A riqueza, gente está se muita, muita. encaminhando para o final agora. Cadê aquele... Ah, Vamos todo mundo! Ah. Estamos nos encaminhando para o final agora. E vocês todas falaram agora no final praticamente sobre conhecer a Cristo, aprender mais dele, estar mais próxima dele, que tem a ver com as disciplinas espirituais, né? Com a nossa vida devocional, com o nosso secreto com o Senhor. E aí, eu sei que a pastora Tati tem um livro devocional. Eu queria agora ouvir um pouquinho, né, sobre as obras dessas mulheres de Deus aí. Mostra pra gente, pastora Vou Tati. falar um pouquinho sobre a devocional. A devocional Florescer. Vocês já viram que eu gosto muito do florescer, né? Tudo tá nesse tema. Mas, olha só. E Mostra ali quando para Vou nossa mostrar aqui. câmera ali, o livro. ah, Esse é o devocional. quando Deus colocou no meu coração de escrever essa devocional, foi para não criar nas pessoas apenas o checklist dela cumprido. De ler o texto, aquelas devocionais prontas, sabe? Que eu leio em 5 minutos do meu dia, uau, dei um check, fiz a minha devocional. Porque isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é você ter o seu tempo devocional, a sua disciplina espiritual, mas você se aprofundar naquilo.
Então, eu sei que é difícil, né? Porque mulher, ela tem um monte de pratinhos para equilibrar. E às vezes ela vai negligenciando, ela vai deixando a devocional dela, o tempo com Deus lá por último. Ela já tá descabelada, já tá cansada do dia, da criança que correu, tudo. E esquece. Então, eu criei isso aqui para que realmente criasse um hábito das mulheres, né? Então, são 52 devocionais, porque é para trabalhar durante o ano todo, são 52 histórias de mulheres da Bíblia. E aí eu tenho sim uma devocional pronta que eu fiz, mas depois eu tenho perguntas, por isso que é para trabalhar durante a semana. Então, uma pergunta por dia. E nas perguntas eu encaminho as mulheres para outros textos bíblicos. Então, referente a essa mulher, a essa causa, aquilo que Deus está falando, o texto bíblico de Coríntios, por exemplo, diz isso. O que isso representa para você? Para que a pessoa crie o hábito, eu vou ler a Bíblia. Eu não vou fazer uma É, devocional sem pegar a minha isso. Bíblia. E eu tenho que ir lá em Coríntios ver o que Paulo escreveu, o que isso relaciona com essa mulher, o que aí agora eu vou escrever, eu vou estar ali. Aí tem um espaço para oração, tem espaço para, enfim, Legal, mostra mais uma vez ali pra mostro. gente. Espero que abençoe a vida das mulheres. Com Devocional certeza vai Florescer. abençoar, pastora. É, lindo. que elas E criem tem mais esse um hábito livro, não é mesmo. isso? Além do Tem um livro devocional. também que eu escrevi que chama Floreza também, O Resgate de uma Filha, que eu falo um pouco sobre a mulher do fluxo de sangue. E nós sabemos da história dessa mulher, a história dela é que ela, ao tocar em Jesus, ela é instantaneamente curada. Mas eu digo que nesse livro eu trago essa verdade de ela foi curada e ela poderia ter ido embora com a cura dela. Mas quando Jesus pergunta, Jesus é Jesus, ele sabe de tudo, né? Então ele sabia quem tinha tocado nela, ele não precisava ter feito essa pergunta. Mas quando ele fez essa pergunta, é porque realmente ele queria que ela se revelasse, saísse ali da zona dela de medo, de confronto. E aí ela se revela, e quando ela se revela, ela ganha mais do que a cura, ela ganha a paternidade, porque a primeira palavra que Jesus chama ela é Identidade, filha, propósito. propósito, identidade. Então eu falo um pouquinho sobre isso. Bênção. Os livros, a gente vai deixar aqui na descrição, tá? Do episódio, os links, que com certeza estão à venda pela internet, não tá, pastora? Sim, tem A gente sim. vai deixar aqui na descrição, tá? Para quem tiver interesse, e vale super a pena, viu, gente? Vamos lá na descrição para comprar. E eu sei que a Paulinha também tem, né? Duas obras aí Tenho duas, estamos para encaminhando mostrar para a pra terceira, mas gente. ela não ficou pronta a tempo. Isso significa que vocês têm que me chamar de novo. Com certeza, Vai já está convidada. ser- Eu convidei, pastora Semi, agora Próximo já aqui. Eu também quero. com certeza, com Trio, eu certeza. acho que o trio. Mas eu vou apresentar aqui rapidinho. O primeiro é Olhe para Jesus, eu acho que a câmera é essa. Eu vou citar uma das histórias de Olhe para Jesus, porque é bem parecida com a sua, né? Eu falo sobre momentos da vida de Jesus que podem nos ensinar algo. E um deles é uma pausa que ele faz, que é muito importante, que é da mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele tinha alguém para curar, uma menina de 12 anos que estava morrendo. E na perspectiva humana, a mulher do fluxo de sangue já estava curada. Se fosse eu, acelerada, velocidade 2 do WhatsApp, eu já teria partido. Ela curou. Então vamos para que está quase morrendo? Mas Jesus para. E é interessante que essa pausa de Jesus para o pai da menina significou a morte da menina por um tempo. E para as pessoas, falou, não incomoda mais porque ela já morreu, sabe? E é interessante como o Senhor trabalha, porque se ele tivesse dado um passo a mais, a menina ia morrer de qualquer jeito. O tempo é muito curto. Não daria tempo dele chegar, ela morreria. Só que aquela mulher, ela não teria essa identidade dela restaurada. O filha não iria acontecer. E ele precisou parar, olhar no olho dela, então ele queria falar com ela. E isso é relacionamento, isso é importante. Então, ele precisa falar sobre isso, não só sobre isso, né? Mas são vários momentos. Desde Jesus bebê, o baby Jesus, né? Que era um rei e nasceu, a Bíblia fala assim, que não tinha lugar para ele. E eu falo muito sobre o plano de Deus, né? Porque eu me sentia muito assim. Eu começo muito me identificando com o leitor, falando um pouquinho da minha história. Começo muito falando que às vezes a gente acha que a nossa história é uma obra do acaso, que Deus não nos viu, porque tem muita coisa que dá errado, né? Mas os planos de Deus são perfeitos. Então não tinha lugar. Que plano é esse que não faz reserva de uma pousada? Mas era a parte do plano, era a vontade soberana. Para dizer, às vezes, para mim e para você que está assistindo aí em casa, que não é sobre o que o homem planejou, não é sobre o que aos nossos olhos é perfeito, mas para a gente entender que nunca foi sobre um lugar. Então, talvez também não tinha um lugar para você nascer muito bom. Eu, particularmente, achava muito que o lugar onde eu nasci talvez não fosse me levar para lugar nenhum, mas não é sobre o lugar, é sobre o Deus que está conosco em qualquer lugar. Então, olhe para Jesus é um pouco sobre isso. E o segundo é Deus é suficiente. Eu até falei um pouquinho, né, enquanto eu estava falando aqui. Deus é suficiente é uma forma de aprender a olhar, esperar e confiar no Senhor. Dos primeiros capítulos que eu escrevi
foi dessa amiga que eu contei, né? E aí eu faço até uma comparação de Noemi e de Ruth, porque eu estava numa situação um tanto quanto amargurada pela dor e pela circunstância. E Deus colocou uma Ruth na minha vida para segurar a minha mão e para me levar para o caminho. E é interessante, eu tinha uma dificuldade muito grande com o luto. E eu nunca tinha perdido ninguém, eu não sabia disso. Que eu tinha essa dificuldade. Na realidade, eu imaginava, porque eu nunca tinha conseguido ir para funeral de ninguém, primos, enfim, qualquer pessoa que tivesse. E o Senhor foi bom, misericordioso. Só que eu tinha uma avó e que já estava com a idade bem avançada. Registrada, ela tinha 90 e alguma coisa, mas assim, de registro, né? Que o pessoal do interior antigamente registrava quando já tinha 30 anos de idade, eu não sabia que idade tinha direito. E quando eu passei por essa situação, eu acabei indo pro funeral dessa amiga que o senhor levou, e lá eu até falei. Meu esposo toca violino, aí ele levou o violino, tocou uma música lá, e eu nunca vi ele errando tanto, porque a gente estava nervoso, chorando, emocionado, e ele tocando, e eu falei emocionada, e foi interessante porque isso aconteceu na Páscoa, né, abril do ano, e em setembro minha avó faleceu. E eu imaginava que no dia que isso acontecesse, eu não ia saber lidar com o luto, e a vida para mim ia desmoronar por alguns meses. Mas eu nunca me senti tão forte, e era uma força que não vinha de mim, sabe? Porque Deus é suficiente, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não é só um livro sobre luto, não é? Luto é uma das partes, mas Deus é suficiente, vai pegando várias histórias, inclusive histórias de detalhes, como essa que você falou do seu filho, né? Que te deu um abraço na alma, e que é Deus purinho, né? Então, para você ver como Deus cuida de detalhes, né? Desde uma palavra que um filho dá, às vezes tem uma história que eu conto nele, que é quando eu fui para a aeronáutica, né? Eu tinha 18 anos de idade, eu nunca tinha comido McDonald's na minha vida. A minha família não tinha muitas condições, e eu lembro que quando a gente chegou no aeroporto de Guarulhos, aí era um grupo assim, né, de estudantes, e aí foi todo mundo para Mac, porque era mais em conta dentro do aeroporto. E eu não sabia como pedir. E Deus era tão bom que colocou um filho dele ali naquele grupo que eu tava, e ele me ajudou a fazer o pedido. Aí eu pedi igual o dele, pedi o Big Mac, tinha picles. Eu não gosto de picles, eu não sabia o que é que era picles, eu não sabia. Então Deus é um Deus que cuida de detalhes, desde o sabor do hambúrguer que você vai comer até uma coisa gigante que para você não tem solução. Então Deus é suficiente e vai nessa direção. E aí o próximo eu tenho que ver aqui de novo, que daí eu falo. Ah, com certeza. Gente, infelizmente, muito infelizmente mesmo, nosso tempo se acabou. Agradecer demais a essas três mulheres maravilhosas de Deus que vieram aqui perfumar de verdade nosso ambiente. A gente já está com saudades, já estamos aqui com saudade da pastora Marcele, da pastora Tati e da pastora Paulinha, que quando o pessoal vir, ela já vai ter ido também. Quando o pessoal assistir o podcast, ela já vai ter ido também. Muito obrigada, vocês abençoaram muito as nossas vidas e que vocês levem essa bênção também para a igreja de vocês, né? Não sei se a pastora Simone tem alguma coisa para falar, senão eu vou. Como é que faz aquele negócio do coração? A Paulinha falou que tira aqui assim. Tem que tirar aí aqui, faz Pode já. agradecer assim. também. Pode, Eu queria agradecer pode. muito a todos vocês. Foi muito especial estar aqui com vocês, conhecer a igreja, conhecer a pastora Semi, conhecer a pastora Paulinha também. Foi um prazer, foi realmente um privilégio. Eu estou muito feliz, já tenho vocês no meu coração e eu também quero ser convidada o ano que vem. Marcele quer também falar. Eu quero agradecer, pastora. Desde o nosso primeiro contato, deu match, né? A gente teve uma conexão muito boa da parte de Deus, então quero agradecer a oportunidade. Estar aqui significa muito para mim, ministrar para tantas mulheres também. Foi muito especial, né? O jeito que vocês nos abraçam, nos recebem, em tempo de mesa, em tudo vocês exalam o amor de Deus, saibam disso. O bom perfume. Um bom perfume, continuem, porque vocês têm chegado a São Paulo. Vamos levar com muito carinho vocês para lá, viu? Então, muito obrigada. E é isso, muito obrigada. E o ano que vem, por favor. Paulinha. Tem que ser o trio aqui. Tem que ser, tem que ser. Brincadeira. Gente, eu queria agradecer também, né, fazer das palavras das meninas, das pastoras, a minha gratidão, pastora, não só a pastora, né, mas toda a equipe, o colegiado que tá, isso. É verdade. né, a gente percebe o carinho de vai buscar e traz para casa e prepara o almoço e Atrasa tudo. um pouquinho. Faz parte. A pastora gente é Semi irmã. está ensinando direitinho, tá exalando bom perfume sobre as mulheres. Tá sim. E é bênção, de verdade. Eu acredito muito na unidade do corpo de Cristo, num tempo onde as pessoas querem tanto se destacar e aparecer, ver o
o corpo se unindo, sabe? É importante o que cada um faz. Aqui na Bahia, eu lá em Pernambuco, as meninas lá em São Paulo, é importante, sabe? E assim o reino avança, o reino cresce. E daí agradecer também o pessoal que ficou até agora prestando atenção aqui na gente, ouvindo a gente. Muito obrigada, tá? Não cancela a gente, não. Não cancela, Não não. desiste. Não desiste. Gente, muito obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada a você, né, que nos assistiu até aqui. Se você gostou, e eu tenho certeza que você amou. Não, amou não, é assim. Que você amou Assim. esse episódio. Por favor, clica aqui, compartilha esse episódio com sua amiga, com sua família, com Dá uma aquele mulher. like, né, minha gente? O like é importante. Dê o like antes, depois você compartilha com sua amiga. E até o próximo episódio do Papo Pink, em breve, se Deus quiser. Beijo! Deus abençoe. Tchau, tchau.